A cultura da miséria. A cultura da miséria é algo que está entrelaçado, em geral, generalizando, né, no nosso país. As pessoas estão condicionadas a isso devido a elas ter essa ideia sendo jorrada sobre elas todo o tempo, né? As pessoas elas estão condicionadas a querer as coisas fácil, a achar que elas não conseguem por elas mesmas. Então, elas não têm a mentalidade empreendedora, né, em geral, como as pessoas dos países ricos, como China, Japão, que entendem que as pessoas têm que trabalhar, se esforçar mais, estudar mais, e para poder ter resultados melhores, para poder ter um país desenvolvido, elas têm que se esforçar mais, né, tem que ser correspondente. Mas as pessoas acham que tudo tem que vir de forma fácil, gratuita, que não tem esforço, que não tem que suar. Então, elas estão condicionadas a querer o mundo mágico, né? A querer as coisas de forma artificial. E não é assim, tem que ser natural, tem que ser consequência do trabalho. Tem que existir a ordem lógica, plantar, lapidar, cuidar para depois colher, né? Trabalhar para depois receber. Então, as pessoas são imediatistas, né? Querem as coisas fácil, querem primeiro gastar, receber para poder trabalhar, e não é dessa forma. As pessoas estão condicionadas a muitas coisas, e nos direitos trabalhistas elas querem, muitos querem, que o final de semana seja composto por mais um dia, por 3 dias, que elas comecem a trabalhar apenas na terça-feira, por exemplo. Cada vez mais, se for diminuindo, se isso acontecesse, eles iriam cortar um dia a mais, diminuir, e a semana iria, né, produtiva iria se acabar. Então, essa mentalidade de querer ganhar sem, né, de querer os direitos sem ter os deveres, é uma mentalidade pobre que não tem sustentação. São essas pessoas que acham que o governo é capaz de sustentar toda a despesa, de sustentar todas as necessidades, as demandas da população, e que ele consegue fazer isso sem pessoas produzindo, sem o Estado promover também uma força na economia correspondente a isso, uma força que vai estimular a economia. Eles acham que tudo vem de forma através de uma magia. Então essa mentalidade que, ao contrário da mentalidade empreendedora, é a mentalidade, é a cultura da pobreza. Aquelas pessoas que, quando sabe que tem um dinheiro lá nos bancos para as pessoas sacar, quem tinha poupança, quem tinha isso, quem tinha aquilo, pessoas que talvez nunca mexeram num cartão, num banco, eles correm para sacar, para olhar, para consultar ali com o seu CPF, e muitos vão lá e vê que só tinha 10 centavos, 5 centavos, e fica reclamando porque não tinha dinheiro ali. Quando tem essas notícias aí de que as pessoas, o governo está liberando tal saque para pessoas que trabalharam tantos anos, pessoas que tinham poupança presa não sei quando, essas coisas aí as pessoas correm atrás disso, as pessoas correm atrás das coisas fáceis, dos benefícios, né? Quando as pessoas que valorizam esse negócio de Bolsa Família, de Bolsa isso, Bolsa aquilo, Bolsa Filho, um filho a mais que nasce e vai ganhar dinheiro ali, está estimulando a população crescer sem as condições de sustentação, porque a população cresce, mas cresce uma população sempre dependente do governo, e isso é ruim para o país. Então, nosso país vai desenvolver quando, primeiro, a gente se desenvolver, né? Quando desenvolver dentro da nossa mentalidade. Primeiro, a gente cresce, a gente se desenvolve na nossa mentalidade. O brasileiro tem que, primeiro, ele pensar como alguém de país desenvolvido, para depois o nosso país tornar-se um país desenvolvido. No Japão, eles trabalham em média 12 horas por dia, eles batalham. E eles não ficam esperando por um feriado, quando falta uma semana, 15 dias, já fica falando naquele feriado. Não, eles entendem que para colher, eles têm que batalhar, têm que produzir. E junto com isso também, eles sabem cobrar. Tem governos que lá não existe tanta corrupção assim no governo, e as pessoas sabem acompanhar a política e cobrar, e saber o que está atrapalhando, né, para poder cobrar, para poder ajudar a desenvolver o país. Mas aqui as pessoas, elas muitas vezes elas falam que não vou me envolver com a política, não vou me envolver com isso, eu quero saber de trabalhar, não, se eu não trabalhar, não correr atrás, eu não tenho. Só que correr atrás já é isso, é fazer com que
o nosso país seja administrado por pessoas que gerem essas condições de trabalho, senão o trabalho não vai existir. Então, essa mentalidade, a cultura da pobreza, a cultura da miséria, ela gera governos, administradores, né, e parlamentares que têm o interesse próprio ali, que vai enganar essa população, porque ele fala, já tem uma população sedenta, que não é consciente, que não sabe cobrar, que não acompanha a política, que não está nem aí. A gente vai enganar eles facilmente na véspera das eleições, vamos dar uma tinta para ele pintar a casa dele, vamos ganhar o voto, e vamos fazer sempre assim, e vamos conduzir o país como a gente bem quer. Por quê? Porque a, essa população está condicionada a isso. Então, primeiro a gente tem que mudar a população, a educação, né, da população é quem tem que melhorar, quem tem que partir na frente, né, na largada, e aí tudo vai melhorar depois. E isso passa por uma conscientização política, por entender que só existe a colheita se existir a plantação. Se nascer alguma planta é que a gente vai colher depois. A gente vê muitas pessoas dizendo aí, aquele governo lá é bom, aquele administrador, aquele gestor é bom porque ele distribui renda, distribui isso, distribui aquilo, ele cria muitos programas de bolsa isso, bolsa daquilo, programas sociais. Ele está apenas gastando o dinheiro que já está pronto, que foi arrecadado com muito custo no governo, e, e construindo o populismo dele, diante das pessoas que acreditam que isso aí é algo bom e que tem sustentação. Mas diante da realidade, do que realmente tem que ser feito, ele teria que estimular a produção, porque estimulando a produção, estimula a economia, com a economia vem o trabalho, vem o crescimento do país, vem emprego para a população, vem a capacidade das pessoas consumir, né, o poder aquisitivo aquece o mercado consumidor, as pessoas têm poder aquisitivo e tudo melhora. Então, isso aí, né, nas vésperas das eleições, por exemplo, nas campanhas políticas, as pessoas dizem, eu recebi, eu já vi pessoas falando, recebi uma quantia de um candidato, recebi também de outro, mas votei apenas num. E contando vantagem, achando que fez um bom negócio. Ele acabou de enganar a si mesmo, de ajudar alguém a fazer corrupção e ganhar eleições fazendo corrupção, e não vai contribuir em nada para o seu estado, para o seu município, para o seu país, agindo assim, votando dessa forma. A gente tem que votar certo, e votar certo é votar entendendo por que a gente está votando. Né? Então, porque eu acredito naqueles programas, naquelas ideias que foi passada, naquelas promessas. E votar certo não é apenas um dia na vida que a gente vai com o título de eleitor e vota e volta para casa. Não. Votar certo é votar e concluir o seu voto após 4 anos de mandato. O político tem um mandato lá de 4 anos e você tem um mandato de acompanhar ele também 4 anos. Quando terminar esses 4 anos, aí é que você sabe se você votou certo ou não. E as pessoas com negativismo dizem, só tem ladrão, não vou votar em branco. São pessoas que omissas, negligentes, que eles têm tempo para outras coisas, para muitas outras coisas. Então, eles têm que acompanhar, porque ali os políticos que são eleitos são nossos empregados do povo, da nossa vontade. Eles vão colocar em prática aquilo que a gente necessita, que é prioridade no nosso país. Então, a gente tem que, assim como o patrão, observa seus empregados, administra e orienta e vai acompanhando para ver se realmente ele está fazendo, a gente tem que fazer da mesma forma, senão os caras ficam lá como empregados onde o patrão deixou eles, abandonou, foi passear na Europa, em algum lugar distante, e deixou eles tomando de conta da empresa sozinho. Da mesma forma, se a gente deixar os governos, os parlamentares que são eleitos fazer isso, eles serão esses empregados que não vão cuidar direito do nosso país. Então a gente tem que aprender a entender a política, a cobrar mais transparência, a ver quem é que está trazendo a transparência para a população e quem é que está tentando enganar, quem é que está fazendo política apenas para se dar bem e enganar a população. E aí deixar de lado essa cultura também da miséria, de qualquer coisinha a gente querer correr atrás, eu vou fazer minha inscrição para ganhar também, como coisa que isso aí ajuda. Isso aí só dificulta, só mostra que o país é miserável a ponto de existir muitas pessoas a depender do governo.